Bem, meus amigos, vamos voltar aqui. Olha só, falávamos da competência da Justiça Federal e trazíamos aquele que é o inciso com maior repercussão na prática sobre a competência da Justiça Federal, que é o inciso de número 4 do artigo 109. Dizemos então, falávamos dos crimes, né? Porque lembra que o inciso 4 fala em infração penal, mas no final ele exclui as contravenções, então só restam os crimes. Então são os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, e dizemos, portanto, que as sociedades de economia mista estão fora. Lembrando lá do direito administrativo, a gente sabe que empresa pública, tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista, integram a administração indireta e são pessoas jurídicas de direito privado, só que a empresa pública tem capital 100% público e a sociedade de economia mista tem um capital, como o próprio nome indica, público e privado, portanto misto, né? Embora mais da metade do capital deva ser, quer dizer, não necessariamente mais da metade do capital, mas o sócio majoritário deve ser o ente público, né? Então pode ser que, sei lá, tenha menos de 50, mas é o majoritário porque o restante do capital esteja diluído entre vários acionistas. Bom, o fato, meus amigos, é que, então, volte comigo aqui para a tela. Eu dizia ao encerrar o bloco anterior que, como regra, é isso, que o crime praticado contra a sociedade de economia mista, a gente não vai ter a competência da Justiça Federal, mas eu encerrava o bloco anterior dizendo, olha, mas tem uma exceção no âmbito da jurisprudência do Supremo. Em verdade, não é bem uma exceção, é que a gente precisa analisar o caso concreto para que a gente tenha cuidado com o seguinte, não é o só fato de ter uma sociedade de economia mista envolvida que vai afastar a competência da Justiça Federal. O que a gente pode dizer é que o só fato de ter a sociedade de economia mista envolvida, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Mas isso por si só também não a afasta. Por quê? O Supremo apreciou um caso que envolvia casos de corrupção de uma sociedade de economia mista que enfim, exercia atividade econômica ali na exploração de um porto e tal. Só que o Supremo entendeu que no caso concreto, a conduta dos réus atingiu diretamente o patrimônio da União. E aí, meus amigos, percebam, mas não é sociedade de economia mista? É. Só que aí atingiu diretamente o patrimônio da União, administração direta, pessoa jurídica de direito público interno. Então é isso que a gente tem que ter cuidado na hora da prova. Se a questão diz que é um crime envolvendo sociedade de economia mista, já sabemos que a competência não é da Justiça Federal. Mas se disser que, muito embora seja um crime contra a sociedade de economia mista, houve o atingimento direto a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, então a competência será da Justiça Federal, ainda que figure como vítima a sociedade de economia mista. A vítima é a sociedade de economia mista, mas atingiu bem, interesse ou serviço da União, crime de competência da Justiça Federal. Tá bom? Temos que ter cuidado com isso, então, na hora da nossa prova. Ainda aqui, meus amigos, então, veja só, então eu dizia, bem, serviço ou interesse da União, União a gente já sabe, eu acabei de mencionar a administração direta, pessoa jurídica de direito público interno, empresa pública a gente também já comentou, né? Quer dizer, integra a administração indireta, é pessoa jurídica de direito privado e tem capital 100% público, só que aí eu quero chamar sua atenção para essa expressão entidades autárquicas, porque aqui a expressão entidade autárquica, meus amigos, ela abrange a autarquia propriamente dita, mas também a fundação pública de direito público. Tá? Lembra que a fundação pública ela pode ser de direito público ou de direito privado, e a fundação pública de direito público ela é considerada como uma entidade autárquica. Então, se um crime é praticado contra em detrimento ali de bem, serviço ou interesse de uma fundação pública de direito público, então a gente, de fundação pública de direito público federal, obviamente, né, porque se for estadual ou municipal, obviamente a competência da justiça é estadual, mas se for uma fundação pública de direito público federal, então a competência da justiça federal. Tá? Claro que quando a Constituição diz aqui suas entidades autárquicas ou empresas públicas, estamos nos referindo, obviamente, às entidades autárquicas federais e as empresas públicas federais, né? Fosse estadual ou municipal, obviamente não teria nenhuma discussão, é claro que não seria da Justiça Federal, tá bom? Bom,
eu quero trazer aqui alguns entendimentos consagrados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre essa temática. Vou citar aqui alguns verbetes de súmula, inclusive já falamos aqui da súmula 122, né? Eu escrevi aí na tela, que é aquela que diz que, enfim, se a gente tem crime federal e estadual conexos, vai tudo para a Justiça Federal, e aí não se aplicaria o artigo 78, inciso 2 do CPP, ou seja, não importa se é um crime mais grave, não importa também a quantidade de crimes. E, embora não tivesse escrito aqui, mas eu mencionei aqui já também a súmula 42 do STJ, que é aquela que fala da sociedade de economia mista, né, que diz que o crime contra a sociedade de economia mista seria crime de competência estadual. Tem também a súmula 38 do STJ, sobre um tema que a gente também já falou, que é aquela que nos diz que aquela que vai nos dizer, meus amigos, que se estivermos diante de uma hipótese de contravenção penal, a competência da justiça estadual. Mas temos mais súmulas do STJ sobre essa questão da competência. Perceba que é muito comum que nesse tema a gente tenha decisões sumuladas ou não, mas sobretudo as sumuladas do STJ, né? Esse é um tema bem típico do STJ. E é fácil a gente entender por quê. É porque é o STJ que vai dirimir o conflito de competência entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Se eu tenho um conflito de competência entre a Justiça Federal e a Estadual, quem é que vai debelar esse conflito? Quem é que julga o conflito de competência? O STJ. Então essa é uma matéria extremamente comum no âmbito do STJ. Nós temos inúmeros precedentes no âmbito do STJ e inúmeros verbetes de súmula também. Bom, eu quero citar aqui a súmula de número 147 do STJ, vou escrever aqui do lado, 147 também do STJ, que é aquela que nos diz que compete à Justiça Federal processar e julgar o crime praticado contra o funcionário público federal em razão de sua função. Crime praticado contra o funcionário público federal em razão de sua função, tá? E é fácil a gente entender por que a competência aqui é federal. É porque, veja, se você pratica um crime contra o funcionário público federal, tendo vínculo com a função pública que ele desempenha, ao fim e ao cabo, você está cometendo o crime contra o serviço público federal que por ele é prestado. Ou seja, existe o atingimento a serviço da União, né? O serviço público federal. E por isso que a competência da Justiça Federal. Veja, embora a súmula não diga, mas também é competência da Justiça Federal o crime praticado por funcionário público federal em razão da sua função. A súmula não diz isso. É muito importante quando a gente estuda as súmulas que a gente compreenda o seguinte. Súmula é bem diferente de lei. Embora a súmula vinculante tenha uma pretensão de vinculatividade própria da lei, mas eu nem estou falando de súmula vinculante no momento, até porque estamos falando de súmulas do STJ, né? E aí é muito importante a gente entender o seguinte, meus amigos. Como eu dizia, súmula, né? Na verdade é um verbete de súmula. Súmula significa resumo. Então, na verdade, a súmula de jurisprudência do STJ é o resumo da jurisprudência do STJ. Tecnicamente falando, não é súmula 147, súmula 122. Tecnicamente falando, é o verbete ou enunciado de número 147 ou 122 ou qualquer outro número da jurisprudência do STJ. Quer dizer, o STJ tem uma súmula, porque ele tem um resumo. Nesse único resumo, ele tem vários verbetes ou vários enunciados. Já no Supremo são duas súmulas, né? Porque ele tem a súmula convencional e a súmula de caráter vinculante. Mas dentro de cada uma dessas súmulas, aí existem vários verbetes, vários enunciados. Claro que na prática a gente acaba falando súmula 2, súmula 3, súmula 4, súmula 5, ou como eu falei agora, súmula 147, mas tecnicamente é o verbete de número 147 ou o enunciado número 147 da súmula de jurisprudência do Supremo. Do STJ aqui no meu exemplo, né? Então, eu dizia o seguinte, súmula ela é bem diferente de lei, porque súmula, meus amigos, diferentemente do que acontece na lei, ela não tem uma pretensão de generalidade. A súmula é o resultado de um entendimento consolidado do tribunal, significando dizer que a súmula é fruto de decisões reiteradas. E se a súmula é fruto de decisões reiteradas, significa dizer que a súmula é fruto de uma mesma matéria que chegou inúmeras vezes ao tribunal e que foi decidida naquele mesmo sentido inúmeras vezes pelo tribunal.
Então, quando a súmula 147 vem e diz assim, olha, competência da Justiça Federal processar e julgar o crime praticado em detrimento, o crime praticado contra o funcionário público federal em razão de sua função. O que é que estamos dizendo? Nós estamos dizendo que inúmeras vezes essa matéria chegou ao STJ e o STJ decidiu sempre nesse sentido e ele decidiu cristalizar esse entendimento criando o verbete de súmula. Isso significa dizer que, quando a súmula diz que é de competência da Justiça Federal o crime praticado contra funcionário público federal e a súmula nada fala em relação ao crime praticado por funcionário público federal, não quer dizer que em relação ao crime praticado por funcionário público federal a solução seja diferente. Significa dizer apenas que os precedentes que deram origem à súmula não trataram daquela matéria. É apenas isso. Tá? Então é importante que a gente compreenda. Às vezes a gente estuda uma súmula, viu que a súmula não tratou de determinado tema e quer extrair ilações a partir daquilo que está na súmula. Não. Muitas vezes aquele tema não constou na súmula porque não constava das inúmeras demandas que chegaram no tribunal e que deram origem àquele entendimento cristalizado. Tá? Mas então, aí eu dizia então o seguinte, então a súmula 147 vai dizer que é crime de competência federal o crime praticado contra o funcionário público federal. E embora a súmula não o diga, mas também será crime federal o crime praticado por funcionário público federal, desde que, evidentemente, tenha vínculo com a função pública por ele exercida, tá? Então, muito importante atentarmos para isso. E com isso, meus amigos, inclusive, havia uma súmula antiga do antigo TFR que dizia isso, né? A questão do crime praticado por funcionário público federal, havia uma súmula do antigo TFR. Veja, eu falei TFR, eu não falei TRF. Atualmente existem os TRFs, os Tribunais Regionais Federais, que são os tribunais de segunda instância em relação à Justiça Federal. Mas o que eu me referi foi o TFR, que era o antigo Tribunal Federal de Recursos, que foi extinto pela Constituição de 88 e substituído pelo STJ. Né? O antecessor do STJ era o TFR, o Tribunal Federal de Recursos. No antigo TFR, né, ou portanto antes da Constituição de 88, havia uma súmula que dizia que falava no crime praticado por funcionário público federal em razão de sua função. Tá? Atualmente o STJ não tem súmula nesse sentido, mas a gente sabe que o crime que envolve funcionário público federal, seja o crime praticado contra o funcionário público federal ou por funcionário público federal, se tiver vínculo com a função pública, é crime federal. Por quê? Porque diz respeito a serviço da União. E se diz respeito a bem, serviço ou interesse da União, né, no caso serviço, então é crime federal. Tá? Agora, lembrando, meus amigos, que somente teremos crime federal se realmente houver algum tipo de vínculo com a função pública desempenhada pelo servidor. Então, é um funcionário público que sofreu um crime ali praticado por alguém que nem tinha ideia de que ele era funcionário público, evidentemente não é crime federal. Agora, se tem vínculo com a função pública, aí não importa se o funcionário efetivamente estava no exercício da função, basta que tenha vínculo com a função. Tá? Então, por exemplo, meus amigos, né, a gente pode citar aqui, entre alguns exemplos, a gente pode citar uma situação na qual, vamos imaginar, um funcionário público federal, ele está de férias, mas alguém reconheceu, olha, aquele agente da Polícia Federal que me prendeu, vou lá dar uma surra nele. E aí agride aquele funcionário público federal. Quer dizer, o funcionário está de férias, a última coisa que ele quer ouvir falar é em trabalho, mas ele foi agredido por conta da função pública que ele exerce. Nesse caso é crime federal. A mesma coisa no caso praticado por funcionário público federal. Às vezes ele não está no serviço, não está em atividade, mas alguém o procura ali oferecendo propina para que ele deixe de praticar determinada conduta ou que pratique determinada conduta. Quer dizer, ele está de férias, está na casa dele, ele não está efetivamente em atividade, mas é crime federal, sim, porque tem vínculo com a função pública, quer dizer, ele está agindo em razão da função pública. Tá bom? Bom, meus amigos, volta comigo aqui para a tela. Que mais que a gente tem? Então, temos toda essa situação relacionada aqui a essas questões da competência da Justiça Federal. Falamos aqui da súmula 147, como eu mencionava. Vou falar aqui da súmula 165 do STJ. Súmula 165 do STJ, tá bom? Olha bem, meus amigos, na súmula 165 do STJ, nós temos a questão do crime de falso testemunho ocorrido no processo trabalhista. Diz a súmula 165 do STJ que o crime de falso testemunho praticado no processo trabalhista é crime de competência da Justiça Federal.
E não é difícil a gente entender por que isso, né? Basta a gente lembrar que a Justiça do Trabalho, em primeiro lugar, é uma justiça da União. É uma justiça da União. Lembre que Justiça da União é gênero que tem como espécies Justiça Federal, Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar da União e a Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então a gente tem 5 ramos da Justiça da União. Então, assim, a Justiça Trabalhista é uma Justiça Federal. Tecnicamente, não. Tecnicamente, federal é uma coisa, trabalhista é outra, e ambos são 2 espécies do mesmo gênero, que é a Justiça da União. Claro que na praxe forense nada impede que a gente utilize essa expressão, sim. Mas perceba que eu sempre faço questão de utilizar a terminologia mais técnica possível, mesmo quando eu digo que na prática não tem problema utilizar a terminologia menos técnica, mas eu procuro trazer a terminologia mais técnica possível porque é a terminologia mais adequada para o seu concurso. Sempre opte pela terminologia mais técnica. Mas muitas vezes eu digo, olha, pode ser que seu examinador, na prova objetiva, não traga essa terminologia mais técnica e nem por isso a questão estará errada. Tá? Mas assim, tecnicamente falando, a gente tem um gênero que é a Justiça da União, e esse gênero Justiça da União tem algumas espécies. Entre essas espécies, a gente fala em Justiça Federal, Justiça Trabalhista, Justiça Eleitoral, Justiça Militar da União e Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, Justiça Trabalhista, tecnicamente não é federal, mas é da União, e a federal é outro ramo da Justiça da União. Mas aí o que é que eu dizia? Se eu tenho um crime no bojo da Justiça do Trabalho, meus amigos, se eu tenho um crime no bojo da Justiça do Trabalho, crime de falso testemunho, aliás, primeiro, se fosse um crime de falso testemunho na Justiça Federal, a competência seria da Justiça Federal. Por quê? Porque atingiu ali um serviço público federal. Na Justiça do Distrito Federal e Territórios havia essa discussão, inclusive, né? Porque é uma Justiça da União, então atingiu o serviço da União. Alguns defendiam a ideia de que seria a Justiça Federal também, mas aí o STJ veio e disse que como a Justiça do Distrito Federal e Territórios tem competência penal, então o crime ocorrido no crime falso testemunho num processo da Justiça do Distrito Federal será processado na própria Justiça do Distrito Federal. Só que na Justiça Trabalhista não dá para fazer isso, né? Não dá para dizer que o falso testemunho na Justiça do Trabalho vai ser julgado pela própria Justiça do Trabalho. Não tem sentido, porque a Justiça do Trabalho não tem competência em matéria penal, tá? Bom, o que acontece, meus amigos? O que acontece então é o seguinte. Dito isto, meus amigos, então vamos avançar para o seguinte. Vamos avançar para salientarmos aqui que, dito isto, então o que nós temos é que o falso testemunho no processo trabalhista será julgado pela Justiça Federal. Por quê? Porque é um crime ocorrido no processo trabalhista, é um crime que atinge o serviço público federal e, portanto, a competência da Justiça Federal. Tá? Competência, eu repito, é da Justiça Federal. É muito importante chamarmos a atenção para isso. Meus amigos, justamente porque, como eu dizia há poucos instantes, a gente precisa compreender que a súmula não tem pretensão de generalidade. Por isso, quando a súmula 165 diz que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados, o crime de falso testemunho no processo trabalhista, a gente precisa entender que não é só o falso testemunho. Na verdade, é qualquer crime praticado no processo trabalhista. E aí eu repito, e por que a súmula só falou do falso testemunho? Ora, porque a súmula se originou de uma série de precedentes no âmbito do STJ que diziam respeito ao falso testemunho. Quer dizer, o que era muito comum? Crime de falso testemunho. O que chegou várias vezes no STJ? O falso testemunho. O que o STJ decidiu várias vezes? Falso testemunho. Então como é que ficou a súmula? O crime de falso testemunho no processo trabalhista é de competência da Justiça Federal. Mas aí eu pergunto, e se não fosse algum outro crime no processo trabalhista? É o mesmo raciocínio. Por quê? Porque da mesma forma é crime contra o serviço público federal. O serviço prestado pela União, o serviço de prestação jurisdicional que é exercido ali, que é prestado ali pela União. Tá? Então, meus amigos, vejam que eu falei do falso testemunho, mas e se fosse uma falsa perícia na Justiça do Trabalho? E se fosse o crime de coação no curso do processo? E se fosse o crime de fraude processual? Quer dizer, em todos esses casos, eu tenho crimes, sim, ocorridos no processo trabalhista e a competência seria da Justiça Federal.
Tá? Então, embora a súmula fale do crime de falso testemunho ocorrido no âmbito da Justiça do Trabalho, mas na verdade isso vale, eu repito, para qualquer crime ocorrido em um processo trabalhista. Tá bom? Meus amigos, volta comigo aqui para a tela. Para a gente fechar, então, aqui esse análise do inciso de número 4 e fecharmos também o nosso encontro nesse bloco e voltarmos nos próximos blocos com as outras hipóteses de competência da Justiça Federal, vamos falar, vou escrever aqui embaixo, então, de duas súmulas importantes. Quando eu digo duas súmulas, é aquilo que eu falei. Tecnicamente, está errado falar em duas súmulas do STJ. Tecnicamente, são dois verbetes da súmula de jurisprudência do STJ, mas é absolutamente convencional, inclusive nos próprios precedentes do STF, do STJ, aparece a súmula tal, né? Não me parece razoável que um examinador corte pontos seus em uma prova subjetiva por você escrever a súmula tal, né? Mas, tecnicamente falando, não é a súmula tal, é o verbete tal da súmula de jurisprudência do STJ, tá? Bom, e também, assim, no mais das vezes, para a prova subjetiva, você não tem acesso a súmulas, né? Você tem acesso à lei seca, você pode consultar a lei seca, não pode consultar súmulas informativas, jurisprudência de um modo geral. Não é razoável exigir dos candidatos que lembrem o número da súmula, tá? Claro que tem algumas que de tanto a gente estudar, a gente acaba memorizando mesmo. Mas não é razoável que se exija do candidato que se decore o número da súmula. O que se quer dos candidatos é que saibam o teor dos verbetes da súmula nos temas importantes, né? Bom, volte comigo aqui, assim, como eu disse, como regra, não se vai exigir do candidato que lembre o número de súmula. Agora, se você lembrar na hora, melhor ainda, evidentemente. Agora sim, meus amigos, na prova subjetiva, só coloca número se você tiver certeza. Se você tiver em dúvida em relação ao número da súmula, não coloca, né? Para você não errar e perder ponto. Porque se você não colocar, você não vai perder. Se você deixar de colocar o número e lembrar do teor da súmula, você acertou. Se você errar o número, você perde um pouquinho ali por ter errado. Então, basta você colocar ali na prova subjetiva, de acordo com o entendimento simulado do STJ, pronto. Tá? Mas assim, o que é a súmula 208 e a súmula 209? Né? Diz respeito aqui, meus amigos, né, duas súmulas aprovadas aqui no mesmo dia, dois verbetes de súmula, como a gente sabe. É o seguinte, são crimes praticados ali por prefeito. Aliás, já antecipo que o crime praticado por prefeito, a priori, o prefeito tem foro por prerrogativa de função, seria julgado a priori no TJ, e se for um crime federal, o prefeito é julgado no TRF. Mas sendo ex-prefeito, então é justiça de primeira instância, né? Ou crime estadual ou crime federal, juiz de direito ou juiz federal, a depender do caso. O que nos interessa no momento é falarmos aqui dessas súmulas, né, desses verbetes de súmula, para lembrarmos o seguinte. Súmula 208, crime praticado por prefeito. Crime praticado por prefeito, e é um crime envolvendo verba pendente de prestação de contas perante órgão federal, crime federal. Então, crime praticado por prefeito envolvendo verba relacionada a uma verba que está pendente de prestação de contas perante órgão de fiscalização federal, o crime federal. O outro verbete de súmula, se é uma verba que é incorporada ao patrimônio do município, aí é crime estadual. Calma, vamos lá. Bom, primeiro, o prefeito meteu a mão no dinheiro e era um dinheiro que está pendente de prestação de contas perante órgão de fiscalização federal. Esse dinheiro significa dizer que não é dinheiro do município. Por exemplo, o município celebrou um convênio com o Ministério da Saúde e, por intermédio desse convênio, o Ministério da Saúde manda dinheiro para o município município comprar ali medicamentos para a população, construir um posto de saúde para a população, realizar campanha de vacinação da população. Aquele não é um dinheiro do município. Há um convênio e o município tem a sua contrapartida e a União está ali por intermédio do Ministério da Saúde, que a gente sabe é a União, né? Não tem personalidade jurídica o Ministério, então é a União, a administração direta, está ali mandando dinheiro para o município. Aquele dinheiro é da União. É um convênio, mas o dinheiro é da União. Então, quem executa ali o orçamento, né, daquele convênio é o município, mas é um dinheiro da União. Sendo dinheiro da União, o prefeito, né, o município ali, tem que prestar contas. Tem que prestar contas ao TCU, Tribunal de Contas da União. Aquele dinheiro está sujeito à fiscalização e auditoria da CGU, Controladoria Geral da União,
da auditoria do próprio Ministério da Saúde, nesse meu exemplo. Então ali é dinheiro que não é incorporado ao patrimônio do município, quer dizer, não é do município, é um dinheiro da União e por isso está pendente de prestação de contas perante órgão de fiscalização federal. Quando a súmula utiliza essa expressão, né, pendente de prestação de contas perante órgão de fiscalização federal, foi a forma que o STJ encontrou de dizer não é dinheiro que é do município. É um dinheiro que é da União, é um convênio, então a União repassa para o município executa, mas é um dinheiro da União, por isso está pendente de prestação de contas perante órgão de fiscalização federal, e por isso que se o prefeito meter a mão nesse dinheiro é crime federal. Por outro lado, o outro verbete de súmula, quando fala da verba incorporada ao patrimônio do município, o que é isso? Ora, é justamente o contrário. Verba incorporada ao patrimônio do município, meus amigos, significa que é um dinheiro da União. Perdão, verba incorporada ao patrimônio do município significa dizer que não é um dinheiro da União, que é um dinheiro do município. Verba incorporada ao patrimônio do município é aquela verba que a União apenas faz a transferência, mas é um dinheiro do município. Por exemplo, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é uma verba que a União repassa para os municípios, mas não é dinheiro da União, é dinheiro dos municípios. Aquele dinheiro é incorporado ao patrimônio do município, portanto é dinheiro do próprio município e, portanto, não está pendente de prestação de contas perante órgão federal. Está pendente de prestação de contas, como todo o dinheiro público, perante outras instâncias. O Tribunal de Contas dos Municípios, a Câmara de Vereadores, a obrigatoriedade de submeter ali a transparência para que qualquer cidadão tenha acesso às contas públicas, mas, evidentemente, não está sujeito à fiscalização de órgão federal. Por quê? Porque ali é dinheiro do município. Então, eu volto para o exemplo do FPM. Quem é que repassa o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios? Quem repassa é a União, mas é um dinheiro do município, é incorporado ao patrimônio do município, tá? Então, no primeiro exemplo, naquele convênio do Ministério da Saúde, é um dinheiro da União, por isso está pendente de prestação de contas perante órgão federal, por isso, se o prefeito meter a mão, crime federal. No segundo exemplo, o exemplo do FPM, é um dinheiro incorporado ao patrimônio do município, por isso não está pendente de prestação de contas perante órgão federal. Se o prefeito meter a mão, é crime de competência estadual, tá bom? Volta comigo aqui para a tela. Com isso eu fecho aqui, meus amigos, essa análise do inciso de número 4 do artigo 109 da Constituição, a primeira grande hipótese, né, a hipótese mais contundente, mais consistente, mais importante de competência da Justiça Federal. E no próximo encontro, então, eu trago outros temas, outras hipóteses de competência da Justiça Federal, exaurindo aqui o artigo 109 e falando também da competência da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral e trazendo outras questões, foro por prerrogativa de função, competência territorial, temos muita coisa a ver ainda, tá bom? Encerro por aqui, mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.